Deus, Pai, nós estamos aqui, Pai, pela tua graça, pela tua bondade. Pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito, Pai, cative a nossa mente, Pai, o nosso entendimento, Pai, para tudo aquilo que for passado aqui, Pai, através do pastor Marcelo, Pai. Que teu Espírito Santo nos ajude a assimilar, Pai, a colocar em prática, Pai, que não fique só na teoria, meu Deus, mas que também seja na prática, Pai. Nos abençoe nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, amém e amém. Bom, igreja, hoje a gente vai continuar de onde nós paramos na aula passada, né? Que foi assim que o povo atravessou o Mar Vermelho. Aí eles viram, né? O que Deus tinha feito e viram os egípcios, né? Sendo destruídos. E aí louvaram a Deus, né? Tem aquele cântico de Moisés lá em Êxodo 15. E a gente muitas vezes faz isso, né? A gente assim louva a Deus depois que a gente vê a vitória, né? Depois que a gente conseguiu aquilo, né? Aí a gente louva a Deus. Mas o Salmo 106:12 fala assim, ó: então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Então, quem anda com fé deveria andar assim. Eu não preciso ver para continuar louvando a Deus, porque eu creio na palavra dele. Eu não espero, né? Eu estou sempre em louvor. E aí, a aula passada, a gente também falou um pouco do Salmo 23, né? Que a mesa foi na presença de quem? Dos adversários, né? Dos inimigos. Então, não importa quem esteja nessa mesa ou em nossa vida, né? Tentando algo contra nós. Se o Senhor está conosco, ele unge a nossa cabeça e o nosso cálice transborda, né? No sentido de que o que o homem pode fazer que impeça o propósito de Deus? Nada, né? Então a gente parou nisso, né? Que esse paralelo, né? De andar por vista quando vê a vitória. Isso é a antiga aliança. Eu vejo, eu louvo. Agora, quem está na nova anda por fé e continua louvando, mesmo quando não vê a vitória, né? Porque a gente entende e crê, na verdade, né? Não é só entender, é crer que nada sai fora da soberania de Deus, né? Até o mal que tentam fazer ou que fazem para nós, né? Coopera para o bem, se a gente estiver andando no propósito. Então, o povo de Deus, no meu ver, tinha que ser o povo mais feliz da face da terra, que está andando no propósito, né? A gente até falou um pouco na célula de sexta, né? Nós somos imortais enquanto não chegar a nossa hora, se estivermos no propósito de Deus, né? Jesus várias vezes aparece na Bíblia, né, dizendo porque não era chegada a hora, porque não era chegada a hora. E a gente vê ele sendo jogado de um precipício, aí sumia, para ser apedrejado, aí sumia. Por quê? Porque não era chegada a hora. Ainda tinha um propósito, ele andava nesse propósito. E a gente foi chamado para seguir esses passos, né, de Jesus. E aí então a gente vai continuar hoje lendo sobre o povo no deserto, né? Assim que eles atravessaram, começa assim no 15:23, por fim chegaram, né? Êxodo 15:23, assim, ó, por fim chegaram a Mara, no entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então aqui, né, igreja, mais um teste de fé, né? Um homem que anda por vista ia fazer o quê? Chegou lá, a água era amarga. O que eu vou fazer? Não ando por fé, eu ando porque eu estou vendo, eu vou murmurar, né? Eu vou ficar murmurando. Agora, um homem que anda por fé ia fazer o quê, né? Louvar a Deus, porque sabe que se Deus nos trouxe até aqui, ele vai, né, continuar nos guiando, né? Então a gente acaba vivendo no estilo antiga aliança, quando eu costumo dizer, que é assim: louvo a Deus, reclamo. Louvo a Deus, reclamo. Louvo a Deus, reclamo. E assim, eu vi, eu louvo. Aí já não estou vendo mais, estou reclamando.
E, na verdade, nós deveríamos andar em louvor e gratidão a Deus pelo que ele fez, né? Então, esse capítulo 15 começa louvando e termina murmurando, né? Porque é a antiga aliança. Agora, 1 Tessalonicenses 5,16, o que diz para a gente? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, é para a gente se regozijar de vez em quando? Sempre, né? E é para em tudo dar graça? Ou só em algumas coisas? Então, esse é o padrão, essa é a vontade de Deus para nós da nova aliança, né? Mas no verso 24, o povo, o que aconteceu com o povo? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Então, quem plantou uma árvore no deserto, quem sabe 20, 30 anos antes, para ter uma madeira lá, né? Você crê que Deus já plantou a solução do seu problema antes dele chegar? Porque o povo da nova aliança tem que andar assim. Você não sabe a madeira, mas para ela estar lá, tem 10, 20, 30 anos antes que você ia precisar daquela madeira. E você está achando que Deus, né? Assim, o mundo vai te pregar alguma peça, né? Vai pegar Deus de surpresa. Acontece alguma coisa, está tendo uma correria lá no céu, porque Deus precisa resolver seu problema, né? A gente anda meio que assim. Mas Deus já viu. E a solução já foi dada, né? Deus não só sabia, como plantou a semente que germinou aquela árvore que deu a madeira, né? Então não há problema que Deus não tenha plantado a solução antes se a gente anda conforme o propósito dele. Não existe. Não existe, né? Desde que a gente ande com fé, né, em humildade perante o Senhor. Aí é certo que a gente vai experimentar essas coisas. Vai chegar lá, não sei o que fazer, joga uma madeira, mas não trouxe, não, tá aqui. Ó. Entendeu? É mais para nos lembrar, né, da provisão e da soberania de Deus, né? E aí a gente vai para o capítulo 17 e tiveram problema com água de novo. O que o povo fez de novo? Murmurou. Murmurou, cara. Eita, povo duro, né? Aí, o Senhor mandou Moisés ferir, né, a água, ferir a rocha com o bordão, né, com o cajado dele, e a água fluiu. E às vezes eu li essa passagem, né, de uma maneira meio infantil, assim, sabe? Tipo, encostou e saiu lá o fiozinho de água, né? Sem imaginar que nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. Não foi um fio de água, foi um rio. Como que eu vou matar a sede de milhões? Porque eram 600 mil homens, né? Não se contava criança, mulheres, tal. Então, um rio de água. E é nesse rio de águas, né, que o Senhor Jesus nos chama para viver na nova aliança, né? Por isso a importância da gente conhecer Jesus como diz as Escrituras. Não é o Jesus da cultura, o Jesus pregado no mundo. É o Jesus das Escrituras. Porque é desses que fluirão. O Jesus pop desse aí não vai sair nada, né? Mesmo achando, são os caminhos que a gente está vendo, né? Mesmo achando que não. Agora, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, desse fluirão. A importância da gente meditar em Jesus, nas Escrituras, né? E aí, começa, né, no Calvário, passa por Pentecostes, né, e esse rio de águas vivas, né, vem fluindo através de nós, hoje a igreja, né? Então, quando o Espírito Santo batiza o crente, não quer dizer que imediatamente vai começar, mas é que nós podemos ter esses rios fluindo, né? É o começo,
toque do cajado, para começar, né? Então, assim que ele nos converte, né? O Senhor faz algo, né? Em nós, mas assim, antes vem um calvário, né? Vem um quebrantamento que a gente vem percebendo nesses capítulos, né? Até fluir os rios, né? E imediatamente é o que aconteceu no verso 8, né? Tinha acabado de resolver aquele problema, aí chegou a calmaria. O que está no verso 8? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Então, na Bíblia, a gente vê, né, os amalequitas como uma figura da nossa carne, né? Até pela origem desse povo, né? Então, assim, o espírito batalhando contra a carne, sempre em conflito, a carne contra o espírito, a minha vontade ou o espírito, né? O espírito e a minha vontade. E o objetivo é sempre, é um só, sempre, é destruir a vida no espírito, para que a gente não consiga verdadeiramente andar em espírito. Até hoje. Né? Até hoje, né? O objetivo é o mesmo, né? E aí, para vencer os amalequitas, o que, que o povo fez? Né? Foi uma combinação, vocês lembram? Moisés, né, com os braços, né, levantados, e Josué, geração mais jovem, guerreando, né? Mostrando. Então, a gente precisa usar, né, a espada, né, as armas que nós temos, no caso aqui a espada do Espírito, né, a palavra, e erguer as nossas mãos na dependência do Senhor. Assim, Senhor, se não for o Senhor, pouco adianta a espada, né, o combate, porque o crente anda muito nessa linha tênue e não entende bem a parte dele e não descansa na dele. Então, ele não faz a dele achando que é Deus, né? E não, a parte dele, porque quando a gente lê assim, em vão vigiam sentinelas, se o senhor não guardar. Quer dizer que você não vai viajar porque o senhor está guardando? Não, você continua. Né? Então, a tua parte. E eu tenho visto muito, né, que o crente não entende muito isso, ele mistura. Ah, tudo é Deus, Deus eu não faço nada, né? Ah, o senhor é meu provedor, aí eu fico dormindo até 11 horas da manhã, acorda, tal. Deus é seu provedor? Você não está acordado desde as 5, né? Para honrar o seu Deus, né? Da provisão. Então fica muito nisso, né? E aqui as mãos, né? Obviamente que Moisés se cansaria, né? Assim como todos nós, de fazer tudo sozinho, que não é o plano de Deus. Mas aí quem que tinha lá? Arão e Hur, né? Então assim, mostrando mais uma vez que sozinho a gente não consegue, por isso que Deus nos deu a igreja. A hora que meu braço está baixando, tem meu irmão lá. A hora que do irmão está ali, eu um pouquinho, irmão. Né? Então, era assim ali e é assim hoje. Né? A gente precisa de irmãos e de irmãs que nos encorajam na caminhada quando a gente está passando pelo vale, pelas lutas, né? Aqueles que espiritualmente seguram os nossos braços, né? Porque nós vamos cansar. Nós vamos cansar, né? Então, eles amparam a gente, eles exortam, eles confrontam. Porque o seu amigo é aquele que fala o que você precisa ouvir, não aquele que você quer ouvir. Porque o que você quer ouvir, o inimigo fala. O tempo todo na tua cabeça. Essa é a tua carne. Então, a gente precisa. E muitas vezes a gente não quer, né? Ouvir o que o irmão tem para dizer, né? E é sempre assim, aquele está lá para nos exortar, para orar por nós, né? São os nossos arãos e os nossos urs, né? E a gente precisa valorizar eles, porque Deus preparou um povo para ele. Não é uma pessoa, né? Eu costumo falar, Israel é uma pessoa e uma nação, né? Ao mesmo tempo. Então a gente tem que aprender a agradecer esses irmãos, né? Que aparecem segurando os nossos braços quando a gente está fraquejando. E é para que a gente permaneça com eles erguidos, né? Sabendo de onde vem o nosso socorro. E aí, nos capítulos de 19 a 34, a gente vai ler as leis sendo dadas, né? No 8, no 19:8, olha que interessante,
Porque o Senhor falou assim, né? Ó, então, olha só o que o povo disse, né? Então todo o povo respondeu a uma só voz. Ó, o povo. Tudo o que. Gritei aqui, até sumiu. Tudo o que o Senhor falou, faremos. O povo gritou, né, em uma só voz, isso. E aí Deus deu os 10 mandamentos, né, que começa aqui. Você quer ler? Começa, então Deus no... Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para vocês imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, que o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua esposa, sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor faz os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Então, é interessante quando a gente medita, né, nos mandamentos, a gente consegue entender o caráter e a natureza moral do Senhor, né? E obviamente que assim, se a gente for fazer uma explanação, vai muito além assim do que aparentemente a gente lê quando fala de não falar, o nome de Deus não é isso, é carregar, né? Os entendimentos são ainda mais profundos, não são tão, né, rasos como a maioria assim acha que são, né? Principalmente quem não está na igreja e conhece, porque a maioria conhece, né, os 10 mandamentos, né? Mesmo quem não crê sabe. E aí tem lá, né, o mandamento com a promessa, né, que quando a gente aplica ele na nossa vida naturalmente, né, se prolongam os dias, porque eu cuido do meu pai, meu filho veio cuidando, cuida de mim, então nossos anos vão, né, se alongando, isso é natural, não é nem só espiritual, né? Quando fala de testemunho, é o depor, né? Então são coisas assim que vai até mais fundo. E desses 10, a gente até poderia, eu estou falando de antiga aliança, né, quando foi dada, né, sem o Espírito Santo, guardar os 9. Seria possível. O 10º seria impossível, porque é dentro. Porque esse é de dentro para fora, por isso que ele começou. E aí o Senhor fala assim, mas quem quebra um, quebra toda a lei, não é? Nos mostrando que assim, não é porque a gente está fazendo, é porque pela graça de Cristo a gente está dentro, né? Não é por você. Então, esse seria impossível para eles, e mesmo que para nós, né, se a gente acha que consiga, né, guardar,
não é por isso, não é porque nós estamos aqui, né, no dia do Senhor, quando fala assim até do descanso, né, o Shabá, que é o descanso, não está preso ao sábado, né, o Senhor estabeleceu o dia do Senhor como o domingo, né, em Jeremias de 14 a 17 fala isso, e Apocalipse também. Muita gente faz confusão, aí tem até os adventistas, né, não sei o que guarda assim, mas o descanso que ele falou e o dia do Senhor é o domingo, né, na nova aliança. E aí a gente sai da premissa que tudo o que o Senhor falou, faremos, né? E aí eles passaram 1.500 anos não fazendo. Ou melhor, desobedecendo o Senhor, né? A gente lê nas escrituras, né? E eles não poderiam cumprir toda a lei, né? Eu acabei de dar o exemplo do último mandamento, né? Mas olha só, um exemplo em Êxodo 21, logo depois que Deus deu as leis, Êxodo 21, 5. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Então, isso aqui foi para ensinar o tipo de servo que Deus espera. Ele deu aqui as leis, né, para servirem a ele, e aí ele nos ensina aqui como ele quer, como ele espera, né? Eu amo o meu dono, né? Então ele não está procurando essa obediência legalista para ter algo, né, com aquele espírito de eu compro, né, e você não cumpre. Após entregar a lei, ele ensina, né, o jeito da gente servir. Eu amo o meu Senhor, por isso eu guardo os mandamentos. Foi o que Jesus disse em João 14, 15, né? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, muita gente ama o Senhor, aí qual é a evidência? Você está guardando o que ele ensinou? Que tipo de amor você está tendo pelo seu Senhor? Porque ele diz assim, se vocês me amam, vocês guardam. Então, a prova do amor é a gente guardar os mandamentos do Senhor, né? E aí, Êxodo 15, 26, olha o que ele diz aqui. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então, muita gente pensa e ensina, né, que cura é a melhor coisa. Mas Deus preparou uma coisa muito melhor que a cura, que é a saúde, né? Ó, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, né? Para ter cura, a gente precisa estar doente antes, né? Mas ele está dizendo aqui, não, saúde é melhor que a cura, né? Vocês não vão nem ter doença, né? As leis de Deus, muito delas foram para proteção, leis mesmo de higiene para aquela época, né? Para preservar o povo das doenças, né? Que eles não tinham acesso a penicilina, a nada dessas coisas, e essas leis, né? Iam preservar se eles guardassem. Eles não precisariam clamar por cura, porque ó, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Então, a obediência às leis, né, 613 leis, né, manteria o povo saudável, né? E o povo ia envelhecer sem adoecer. Mas a desobediência, né? Então a lei cobria assim todos os aspectos da nação do Senhor. Era um povo diferenciado, né? O povo do livro, o povo da lei, né? E Êxodo 23, 9, olha o que ele fala. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Então, não se aplicava até o povo. A bênção se expandia, porque desde o início, quando ele chamou Abraão, o povo não era o objeto da bênção, era o canal, porque através de você todas as nações. Então, o estrangeiro também
né, receberia, né, não seria oprimido, você já foi estrangeiro. Ele fala também do descanso, né, da necessidade do descanso em Êxodo 31, no 16 e no 17. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Então, de novo, né, quando a gente lê, tem muita gente, né, alguns falam do sábado, como que o povo contava os dias, era numeral mesmo. Então era assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. Era desse jeito que era contado. Então o Shabá é o descanso, não quer dizer que aí botaram os nomes, né, e achou que o dia de descanso era o sábado. Mas aqui está dizendo o descanso. Eles contavam, prova é que na crucificação teve 2 Shabás, um porque era um descanso do feriado, né, e depois teve o sábado normal da contagem. Né, então era nesse sentido. E hoje o dia do Senhor é o domingo, o dia do descanso é o domingo, né, biblicamente falando. E aí, passando isso, né, tem aquela passagem do bezerro, né? O povo que, não, faremos tudo, né, que se eu falar tal. Eles não conseguiram ficar 40 dias, não é anos, 40 dias nos caminhos do Senhor, cara. Né? Moisés subiu a montanha, ficou 40 dias. E olha que interessante isso, igreja, para a gente meditar. O que um homem era capaz de preservar numa multidão de 2 milhões de pessoas. Um homem com Deus. Moisés tinha passado pelo aquele treinamento dos 80 anos, né? Era Moisés. 40 dias fora, aquela bagunça. E depois a gente vê na história, quem já leu, né, o que faz um homem piedoso, se vocês lerem a biografia de John Wesley, vocês vão ver o que ele fez na Inglaterra. É surreal. Um homem, né, comprometido com Deus, né, vale mais do que centenas descompromissados, né, por isso que eu fico falando dessa história de quantidade, não é isso. É a qualidade, não é você ter uma igreja de 5 mil, 30 mil, e tem meia dúzia, assim, ó. Você muda a nação, né? E aí a gente vai ver a parte, né, do livro que fala da construção do tabernáculo, né? Eu sempre reforço para a gente não perder o trilho desse módulo, né, como ele vai ser cumprido, dos 2 caminhos, né? Da falsa religião e da verdadeira religião, da Babilônia, né, e da Nova Jerusalém, que está na Bíblia inteira, do jardim até Apocalipse. Nós estamos vendo em Êxodo, estamos vendo os caminhos, né? Começou lá com Caim e Abel e vai terminar só em Apocalipse mesmo, quando a Babilônia religiosa cai, né? Então esses fluxos, né, passa por Nimrod, Abraão, pelos fariseus lá confrontando Jesus. Os fariseus estavam no caminho, na Babilônia, né? E Jesus mostrando, não, o caminho, né? Então por isso que a gente precisa sempre nos certificar, né, com o coração aberto perante a palavra, perante irmãos piedosos, né? O caminho que estamos. E o tabernáculo foi como a semente, né, da qual viria o templo, né, que é uma figura já da Jerusalém celestial, né, da igreja de Cristo, do lugar de habitação de Deus, né? E aí João 1,14, todo mundo conhece, mas vamos ler, né? Estamos numa escola. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que esse habitou, né? A maioria sabe, mas estamos aqui, vamos gastar um pouco de tempo, né? Tabernaculou, na verdade, né? Tipo, é assim, armou um tabernáculo entre nós, né? É viver e permanecer no meio de nós, né? Então, o primeiro tabernáculo, né, é uma figura de Jesus e de seu corpo, né? A igreja, que é o lugar de habitação de Deus, né?
Então é em Cristo que a gente tem esse lugar. Por isso que Paulo sempre fala em Cristo, em Cristo, em Cristo, né? E por isso que Deus foi tão criterioso no tabernáculo, assim, mostrando os detalhes. E assim, tem um versículo, né, que eu quero que a gente leia, que é um diagnóstico duro, mas o mundo precisa saber, a igreja precisa carregar essa mensagem para o mundo. Que é Colossenses 3:3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então é nesse lugar que o povo de Deus tem que andar. A gente só vai ter a verdadeira vida cristã em Cristo. Por isso que o outro caminho é só engano. Porque a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. É Cristo que apacenta a ira, é Cristo que abre o que rasga o véu, é Cristo que abre o caminho, né? Então a nossa vida precisa estar nele, por isso que fala, vocês morreram, e a vida de vocês está nesse lugar, junto com Cristo, em Deus. É uma nova vida, uma novidade de vida, né? E aí a gente abrindo o Êxodo 25, a gente fala, né, da construção do tabernáculo. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então, o propósito de Deus sempre foi habitar com o seu povo, né? Então, desde o jardim, tabernáculo, templo, na mudança de alianças, uma pessoa, Deus conosco, Emmanuel, e hoje na igreja. Habitar entre nós. Então, o tabernáculo é o primeiro passo de Deus para mostrar isso, né? Um santuário onde Deus poderia habitar com o seu povo. E é desse jeito, igreja, que a nossa casa deveria ser, que a nossa igreja deveria ser, não um lugar de reunião, né, apenas um lugar para evangelismo, mas um lugar que representa Deus habitando no seu povo, onde o amor entre os irmãos revelaria o Senhor, né, desse povo. Então a gente precisa entender que a gente primeiro tem que se tornar um santuário para Deus habitar em nós, né? E aí a nossa casa se torna um santuário para Deus habitar, a nossa igreja se torna um santuário para Deus habitar. Porque todo o resto é secundário, até o ensino bíblico que a gente está fazendo aqui fica secundário, o evangelismo fica secundário se Deus não está nesse lugar, né? Boas obras são secundárias. Então a primeira razão é Deus habitar conosco, isso é o que a gente aprende com o tabernáculo. Se a gente perde isso de vista, as coisas que a gente vai fazendo são apenas ativismo, né? Você pode estar fazendo um bom evangelismo, uma assistência aos necessitados, ter até um bom ensino, mas se Deus não estiver habitando conosco, como um povo, na nossa casa, na nossa igreja, a gente está, né, no caminho que não deveria estar. Deus não vai habitar em nossas vidas, né? E a gente pode continuar achando que está vivendo uma vida boa, porque eu estou fazendo alguma coisa, né? Mas primeiro vem Ele em nós e através de nós, né? E quando Deus deu as instruções, né, para o tabernáculo, para a construção, ele não começou pelas dimensões, pela medida, a área, né? Que a arquiteta é sempre assim, né? Mas qual que é a área? Meu terreno, onde que vai ficar, a dimensão, tal, né? Olha por onde ele começou, Êxodo 25:10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Então essa arca, igreja, ficava no lugar mais santo, né? Que é o Santo dos Santos, ou seja, onde Deus iria habitar. Então ele está nos ensinando que ele começa dele mesmo para o homem, né? Assim como foi na criação, no princípio, Deus.
né? Então, os caminhos de Deus nunca são os caminhos do homem, são mais altos e são maiores, né? E toda a igreja deveria ter esse padrão. A gente não deveria começar pelas atividades, seminários, esse tipo de coisa, que não estou dizendo que sejam ruins, mas são secundários, porque a gente tem que começar com Deus. A presença dele no nosso meio, né? O que era o mais santo aqui, a arca, né? E é por aqui que a gente começa, porque Deus começa por ele mesmo, né? Não somos nós que fazemos as tratativas do pacto. Foi ele, né? Lembra o primeiro dia do homem? O que o homem fez? O homem foi criado. Qual foi o primeiro dia do homem? O que foi comandado ele fazer? Descanso, comunhão com Deus. Antes de qualquer coisa, Deus já ensinou na criação. Para ele era o sexto, né? Para o homem era o primeiro. Foi criado, comunhão com Deus. Depois você vai cuidar do jardim. Primeiro, tenha comunhão comigo, né? Primeiro a comunhão, depois o serviço. Qualquer que seja o serviço, né? A comunhão vem sempre antes. E às vezes a gente lê essas coisas, mas não atenta, né, para elas. Né? Provérbio 25:2 fala que a glória de Deus é encobrir as coisas, e a dos reis é investigar, é achar, né? Então, quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, o que ele ensinou primeiro na oração? Mateus 6:9. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele já está estabelecendo aqui, no princípio é Deus. Né? O Pai nosso é o teu reino e a tua vontade, aqui na terra e aqui no céu. Né? Mesma coisa na arca, em Gênesis, no princípio Deus. Então, por toda a escritura, a gente vê que Deus sempre se apoiou, né? Se apoiou não seria a palavra, mas assim, começou com um homem que estava disposto a fazer isso, a colocar ele em primeiro. Sempre foi assim, aqueles que dão, né, a Deus realmente o primeiro lugar na sua vida, na tua casa, na tua igreja, aí ele começa algo verdadeiro. E sempre a gente vê nas escrituras e no mundo, foram poucos que verdadeiramente colocaram Deus em primeiro lugar, né? Então o tabernáculo, que também é uma figura, né, do nosso corpo, né? A gente somos trinos, né? O tabernáculo tinha 3 partes e nós também temos, né, espírito, alma e corpo, né? Para quem tem dúvida disso, né, uns falam da dicotomia, nós temos 1 Tessalonicenses 2:3. 5:23. Desculpa, 5:23. Perdão. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, a gente é Deus, né? São 3 pessoas em um, e nós somos uma pessoa em 3, né? Porque ele é o único que é errado, né? Que não tem nenhuma coisa criada, tem isso. Toda criação é binária, ele está fora disso. Então ele é 1 em 3, e nós somos, né? 3. Ex. Que seria assim, único, né? Seria o único, não tem outro como, ele é suficiente. Só ele é isso. Só o Criador é isso. Né? Tudo que ele criou é binário. Pode estudar aí que você vai ver. Mesmo quando fala tem os dois, né, no caso de algumas plantas, mas é porque tem os dois, né, hermafrodita, esse tipo de coisa, porque tem os dois. Ele está acima disso. Né? Isso é papo de outro módulo, mas a gente, né, temos aqui. Então aqui seria, só para a gente estabelecer o tabernáculo. Enquanto você desenha, posso falar uma curiosidade da DP? Sim. Fala uma curiosidade da DP. Quando a gente crê que Deus deu o nome, né, Deus primeiro para a igreja,
a gente foi procurar, né, a tradução em hebraico, e aí a gente erradamente colocou Adonai. Não, a gente começou como Adonai errado. Aí veio um judeu e falou É. pra gente que não, que era Rishon, né? Então, a gente tem muita verdade espiritual no tabernáculo. A gente tem um módulo que durou mais de 6 meses, para quem quiser ver, tá na DP. Aí a gente detalha tudo, porque é muito importante. 40 capítulos para explicar. Você acha que ele está preocupado com a cortina? Ele queria mostrar verdades espirituais. Nós temos um módulo só sobre Só isso sobre na isso. internet, então é só a pessoa procurar. Então, a gente, né, o tabernáculo também tinha essas 3 partes, e assim, onde Deus habitava? Aqui, né? Aí aqui seria assim, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Todo mundo vê o nosso corpo, né? Assim como todos viam o átrio. Alguns veem a nossa alma, que é a nossa mente, vontade e emoções. Elas são latentes, né? E muitos veem, não todos, mas muitos veem, principalmente aqueles que são mais, né, atentos. Agora, ninguém vê o nosso espírito. E é por ali que Deus começa, né? Então, assim, há um princípio trino na natureza, né? Eu não quero trazer isso como peso doutrinário, não é isso, né? A gente pode fazer doutrina onde não tem, nem ir além do que está escrito. Mas características, né, desse princípio trino está na natureza inteira, e elas são eternas e transcendentais, né? Isso quer dizer o quê? Que, tipo, Deus assinou a criação, né? Então, assim, se a gente for dividir o tempo, como a gente divide? Ou presente, passado e futuro, né? O tempo nesse sentido? Não, ok. Se a gente for dividir o espaço, altura, largura, profundidade, né? Qual que é a base da matéria, do átomo? Prótons, nêutrons e elétrons, né? Tá em tudo, né? O estado da matéria, sólido, líquido, gasoso, né? Então ele assinou a criação, né? E uma vez, só para a gente encerrar, não vou passar daqui, mas eu estava lendo, né, o Provérbios 22:20, e nessa pesquisa da Strong explodiu o meu cérebro, né? Tipo assim, que fala assim: porventura não te escrevi excelentes coisas, né? Deus está falando, acerca de conselhos e conhecimentos, né? Essa excelentes coisas é esse shalosh, a tradução, que é assim, a terceira parte, né? 3, a forma triangular, né? Então a gente vê até no átrio, né? No tabernáculo, a gente vê o átrio media 4.000 côvados. O santo lugar, né, que era tudo aqui, 2.000 côvados. E o santo dos santos, 1.000 côvados. Né? Então, 4.000 anos, né, da criação até Jesus, 2.000 anos de Jesus até agora e 1.000 anos de descanso. Né? Então, por isso, quando a gente fala de que Deus está na porta, né, Jesus está na porta, é a contagem dos tempos, né? E aí tem inúmeros, né, princípios na escritura inteira, quando Jesus fala o caminho, a verdade, a vida, né, a boa, a agradável e a perfeita, as sementes 30, 60 e 100, né, os que vêm, os que entram e os que herdam o reino, né? E até Cristo, quando deu a explicação do que se falava dele, né, de que se cumprisse de mim o que está escrito lá em Lucas 24, ele incluiu a lei, os salmos e os profetas, né? A revelação trina, né? Falando que tudo que discorria era a respeito dele nas escrituras, né? Está em Lucas 24, 27. E eu vou parar aqui porque a gente já deu tempo, e o que é interessante é que, assim,
O Santo dos Santos, né, com os 10 côvados, ele tinha 10 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura, que se a gente for trazer para a medida atual, é 4,5 metros, né? De altura, de largura e de altura. Era um cubo perfeito, o Santo dos Santos. Em Apocalipse 21:16, fala assim, ó. A cidade era quadrada, o seu comprimento e a sua largura eram iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Olha que lindo isso. Jerusalém não é o todo, é o Santo dos Santos de Deus.